esse centro é um centro com características femininas. Nós tivemos aí um longo reinado da Meire Rony na presidência, ela foi a primeira presidente, e um legado muito grande na Meire Rony na condição de primeira presidente do nosso centro. Mas a nossa mocidade espírita Eurípides Barçanufo, ela é uma mocidade com características absolutamente femininas. As fundadoras dela, aqui estão 3 das 5. As 5 eram mulheres. Era a Sebastiana, filha do senhor José dos Reis, que foi o fundador, um dos fundadores do centro. Era a Oneide, que não seguiu o movimento espírita. É a Maria José. Cadê a Maria José? Aqui, ó, Maria José é essa. Levanta aí, Maria José, por favor. Aí, ó, essa senhora bonita que está aqui, fundadora da nossa mocidade espírita. A Marta, todos conhecem. E a Marinha. Levanta, Marinha, por favor. Então a mocidade foi fundada por 5 mulheres. Eu imagino a fofoca que era, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu não gosto de fofoca. Já imaginaram o que é uma mocidade? E aí foram convidando os homens, e a mocidade chegou a ter 60 membros. Na minha época de pré-mocidade tinha 60 membros na mocidade. Eu olhava, o Romildo já estava aqui, né? O Silene, o Júlio. Eu olhava aquela mocidade, aquele tanto de gente em volta, e tinha o debate, né? Fazia a leitura e eles iam debater. Imagina, então, 60 opiniões, como deveria ser. É uma casa muito feminina, né? Essa casa ela tem umas características, eu estava contando ali com a deusa, características importantes demais, que em outras casas espíritas a gente não vê, e não tem jeito da gente fazer como as outras fazem. Não tem como ter dinheiro na conta dessa casa, ou casa pobre. Meu Deus do céu, como essa casa é pobre. E a gente acha bom que a casa seja pobre, porque Jesus também foi pobre, né? Então a gente está lado a lado com Cristo nesse caso. E aqui teve uma escola, já funcionou aqui uma escola, o Grupo Escolar São João Batista de La Salles. Boa parte de nós que estamos aqui, dentre estes eu, a Étia, o Dorival, a Marta, a Marinha, a Maria José, deve ter mais gente aí, né? Foi alfabetizado aqui, nós estudamos aqui, né? Então sejam todos bem-vindos nesse Dia das Mães, que é muito especial. Nós vamos começar a nossa cerimônia propriamente dita com uma música instrumental feita pelo Esdras, apresentada pelo Esdras, executada, vou falar assim, com um certo glamour que a canção merece, né? E o Esdras também. E depois a nossa querida Maria Auxiliadora faz para nós a prece inicial, ok? Então a Auxiliadora pode vir para frente, o Esdras fazer a canção para o preparo do ambiente. Agitado
Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Feliz dia, em primeiro lugar. Saúde e paz, que é o que interessa, porque o resto é lucro. Então vamos fechar nossos olhos neste momento, respirar, nos inspirar com essa atmosfera de luz que envolve a todos nesse momento. Pedir a permissão para o Mestre Jesus, a espiritualidade maior, o cuidado que dispensa a todos e todas aqui e estender os nossos pensamentos de energia positiva para todas as mães, para os pais que também são mães. Queremos neste domingo pedir em especial para as mãezinhas que se encontram desoladas, que se encontram abandonadas, que têm as dificuldades maiores que as nossas. E com os pensamentos cheios de bondade, com o coração repleto de felicidade, porque aqui estamos partilhando esse momento, que possamos emitir as nossas vibrações positivas em favor de todas. Que a Mãe Santíssima possa nos inspirar todos os dias das nossas vidas, que possamos ser gratas a tudo que temos e também, mesmo quando sentimos dor, que possamos transformar as lições em amor. Tivemos aí um período de tragédias durante a pandemia, mas que possamos tirar as lições que foram nos dadas, que possamos cuidarmos sempre uns dos outros, mães, filhos, pais, vizinhos, amigos. Muito obrigada, Mestre Jesus. E agradecemos também a cúpula espiritual que cuida dessa casa querida de oração. Com a prece que o Senhor Jesus nos ensinou quando aqui na terra esteve, divulgando o amor, daremos por iniciado este maravilhoso evento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofendem. Não nos deixes entregues às tentações e obsessões, e livra-nos da prática de todos os males. Pedindo ao Senhor Jesus que cuide de cada mãezinha aqui e das outras mãezinhas que se encontram em dificuldade, daremos por iniciado esse maravilhoso evento, e que assim seja. E obrigada. Nós teremos agora uma homenagem às mães, feita pelo senhor juiz, né? Homenagem a todas as mães, mas tem algumas mães assim que em dias como hoje merecem uma homenagem especial, né? Aquela mãe que está chorando um filho que sepultou recentemente, com certeza merece a nossa homenagem especial. Aquela que não sabe, nesse momento, onde está o filho, o que está fazendo o filho, também merece a nossa homenagem de uma forma muito especial. Aquela filha, aquele filho que está chorando o luto da mãe, também merece a nossa homenagem especial. Então, a homenagem do seu Luiz a gente estende
a essas mães nessa situação especial. Senhor Luiz, por favor. Bom dia. Bom dia. Homenagem ao Dia das Mães. Minha querida mãe, a terra se veste de plantas, flores, perfumes e frutos. Mas você que és mãe, olha o céu, a terra e o mar. Nada existe que iguale em esplendores a criança nascida de tua esperança. Sou um pouco de ti, uma partícula do teu ser. Nasci de tua esperança. O amor é para você a razão, no sentido de cada instante vivido, de cada sorriso doado. Mãe, quero ser como alguém que não tem pressa, e sentas ao meu lado, e segue os meus passos até a fonte de minha esperança. Por amor me concebeste, por amor me deste a luz, e o teu sorriso alegre me acolheste. Por isto eu existo e posso dizer hoje e sempre: eu te amo, minha querida mãe. Bom, agora nós teremos uma poesia apresentada pela Juliana. A Juliana é filha da casa, está nessa casa também, quase igual eu, quase nasceu aqui dentro. O que mais teria nascido aqui dentro? Nasceu aqui, né, Juliana? Então, a Juliana vai fazer uma homenagem às mães através de um poema. Bom dia a todos e a todas. Falar do Dia das Mães é uma emoção muito grande, né? Acho que para todos nós. Acho que eu não esperava tanto tempo, assim, acabei de comentar com a minha avó, chegar a 3 gerações juntas, né? E eu quase com 40 anos e ter uma vozinha viva. É um momento, assim, de muita gratidão a Deus. E gostaria de homenagear a todos vocês, a minha mãe, claro, que teve uma gravidez tão difícil, né? Mas sempre esteve aí, as mães estão sempre do nosso lado. Esse texto é um diálogo de uma criança pronta para nascer com o seu espírito de luz, seu espírito protetor. A criança perguntou: dizem que serei enviada à terra amanhã. Como eu vou viver lá? Sendo assim tão pequeno e indefeso? E o espírito disse: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Ele estará te esperando e tomará conta de você. E a criança: mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir. O que é suficiente para que eu seja feliz? Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você, a cada dia, a cada instante. Você sentirá o amor do seu anjo e será muito feliz. Mas como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, o seu anjo lhe ensinará a falar. E o que eu farei quando eu quiser te falar? Seu anjo juntará as suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem irá me proteger? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que isso signifique arriscar sua própria vida.
mas eu serei triste porque não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a Deus, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: Deus, estou a ponto de ir agora. Diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Teve um ano que teve a festa das mães aqui, e eu não sei se por iniciativa da minha mãe, por iniciativa da Meire, a minha mãe, já com 93 anos, foi homenageada. E aí, no sábado, ela falou: amanhã você precisa me levar no centro, vou ser homenageada. Tá, eu vou levá-la. Aí chegou aqui o orador, falou: olha, eu estou me preparando para, nas futuras encarnações, inclusive, ser mãe. Aí no caminho de volta, a minha mãe falou: você pode se preparar também. Eu falei: não, a senhora já teve 11 filhos, já valeu para mim. Ela falou assim: não vale não, cada um tem que ter os seus. Então, não vale, não transfere não. Bom, agora nós temos uma canção apresentada pelo Esdras antes da nossa palestra. Então, uma canção em homenagem a todas as mães. Recebe com muito carinho uma pessoa já querida da casa, que colabora sempre conosco, que sempre que a casa precisa está presente para essa palestra desse dia tão especial. A oradora da manhã, a palestrante da manhã, muito conhecida, felizmente aqui. Marisa Borges, por favor. É a sua vez aqui, querida. Vou abaixar o
o microfone aqui também, Marisa, para você. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns para as mamães, né? Quero agradecer a oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês, a gente poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. E em nome, homenagear as mães, falando também um pouquinho da mãe das mães, que sustenta esses corações maternos aqui na terra, que é Maria de Nazaré, né? Que a espiritualidade amiga, que Jesus, que nossa Mãe Maria possa inspirar a todos nós nesta manhã. Recebam todos um abraço do nosso coração às mães por este dia tão especial. Bom, mas quando a gente vai falar então de maternidade, a primeira coisa que a gente vai ter que perguntar aqui é: então, por que a maternidade, né, toda essa época do ano é tão... Nós rendemos tantas homenagens, a mãe é essa rosa perfumada na vida de cada pessoa. A gente poderia então perguntar, como a maternidade é vista do ponto de vista espiritual? Como será que nós devemos entender a maternidade espiritualmente falando? Porque eu estou um pouquinho emocionada também, vocês me desculpem. Como a gente vai entender a maternidade? Muitas vezes, aqui na Terra, vivenciando a maternidade, nós não paramos para pensar como ela é sagrada do ponto de vista espiritual. Nós podemos todos até concordar, mas nós poderíamos perguntar: por que a maternidade, e agora a gente fala da paternidade também, tá? Por que a maternidade, ela é tão sagrada aos olhos da espiritualidade? E aí, nós trouxemos aqui algumas frases só para a gente ter uma noção de como essa é uma tarefa grandiosa. E as mães, às vezes, não param para pensar o tamanho da grandeza, a grandeza dessa tarefa que tem nas mãos. Olha só para vocês verem alguns conceitos e qualificações que a espiritualidade dá a respeito da maternidade. Nós pegamos aqui textos do André Luiz, do Emmanuel, da Joana de Ângeles, e retiramos algumas frases. E eles vão conceituar a maternidade assim, ó. As mães guardam as chaves do controle do mundo. Olha só, será que eles estavam falando isso só por falar? As chaves do controle do mundo. E a gente pode pensar só em controle populacional da reencarnação? Não, é muito mais profundo. Esse controle nós vamos ver que é muito mais profundo. O Emmanuel vai dizer o seguinte, falando sobre a maternidade, ele vai dizer: missão feminina. Porque a maternidade não é só a questão dos vínculos biológicos, não. Todas as pessoas que tomam sobre si a tutela de um outro ser está exercendo maternidade. Se nessa relação ela coloca ternura, amor, compaixão, renúncia, sacrifício, isso é maternidade. E nós vamos ver muitas vezes, ontem meditando um pouco sobre isso, às vezes a gente passa uma encarnação inteira e não tem a maternidade do ponto de vista biológico, mas às vezes os nossos pais, nos últimos anos, pedem de nós, requerem de nós um cuidado mais extremo, de filial. E aí nós nos vemos lá nos últimos anos da encarnação dos nossos pais, ou de uma tia, ou de uma avó, exercendo o quê? Maternidade. Não teve filhos biológicos, mas hoje exerce a maternidade em favor de alguém que às vezes tá jovem há mais tempo do que nós, né? Um pouco mais idoso. Então percebam que a maternidade vai falar de um conjunto de virtudes.
um conjunto de sentimentos que um ser compartilha com outro ser. E isso é exercício da maternidade. E aí o Emmanuel vai chamar o quê? De missão. Nós, espíritas, costumamos intitular que alguns são missionários, né? E a gente pensa assim, se a gente falar agora, dê aí um nome de alguns espíritos missionários pela Terra, e as pessoas vão responder, Madre Teresa de Calcutá. Sim, missionário mesmo. Francisco de Assis, né? Chico Xavier. Mas veja, o Emmanuel chamou de missão feminina. E as mães são missionárias? São. Todas as mães são missionárias, cada um no seu âmbito de atuação. O que a gente vê os grandes missionários do Cristo realizando na Terra? Trabalhos grandiosos de exemplificação do amor. O que a gente vê as mães exemplificando no seu âmbito de atuação? Trabalho grandioso de amor, de ternura, de compaixão, de sacrifício, de renúncia. Eu lembro de ler um texto que vai dizer, falando sobre a maternidade espírita, e vai falar, é uma rosa linda e perfumada, mas tem espinhos, porque sofre. Nem a Maria, mãe de Jesus, ficou sem sofrer, né? Padeceu suas dores por muito amar. E olha só, o que mais? Agora, para os pais, está lá no livro, nos domínios da mediunidade, falando da paternidade e da maternidade. Olha, a paternidade e a maternidade, dignamente vividos no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Olha, mais um título para a paternidade e a maternidade: sacerdócio. A maternidade e a paternidade é um trabalho direto, de colaboração direta com Deus, no que? Na regeneração do planeta, na regeneração dos habitantes do planeta. Uma outra frase que consta também entre os espíritos, eles vão chamar de, a Joana de Ângeles vai dizer que a maternidade é uma experiência iluminativa e libertadora da consciência. E mais, sagrado serviço espiritual e oportunidade de aperfeiçoamento de qualidades do sentimento. Meus amigos, é aqui que mora a grande sublimidade da maternidade. Trabalho de quê? Aprimoramento da qualidade do sentimento. Os homens também realizam esse trabalho, claro, mas veja, nós não podemos nos esquecer aqui de algo muito importante que nós aprendemos na doutrina espírita. O espírito tem sexo? Não. Falou aqui agorinha, né? Um orador falou, estou me preparando para uma próxima encarnação vir como mulher? Sim, sim. Nós reencarnamos, o espírito não tem sexo, ele pode reencarnar numa experiência biologicamente feminina ou numa experiência masculina. O masculino e o feminino são recursos da pedagogia divina para que nós vivenciemos experiências na Terra. E quando nós estamos na experiência da maternidade, nós desenvolvemos um conjunto de virtudes, porque a experiência da maternidade favorece o desenvolvimento dessas virtudes. Mas, quando nós reencarnamos e vivenciamos a experiência da paternidade, lá nós vamos desenvolver outro conjunto de virtudes. Por isso, o Espírito, aqui no livro Nas Domínios da Mediunidade, vai dizer: paternidade e maternidade é um sacerdócio que desenvolve o quê? Regeneração e progresso. E vejam, é possível também que um espírito reencarne num corpo biologicamente
masculino, mas se identifique intimamente com os aspectos femininos. E é possível o inverso? Perfeitamente. Acontece? Isso acontece. São questões do espírito. O ser humano é um ser complexo. E tudo isso vai desenvolver o que lá na frente? As questões da experiência que o espírito necessita. Ele vai vivenciar aquela experiência, às vezes nasce num corpo masculino, não se identifica, nós vemos isso acontecer. É experiência, tudo é experiência do espírito. O importante no fim são as virtudes que nós desenvolvemos em cada experiência que nós vivemos. E para vocês verem que essa questão de o masculino, a paternidade muitas vezes desenvolve um conjunto de virtudes, a maternidade desenvolve outro, o Emmanuel vai falar disso para nós. Vou trazer aqui para vocês o texto do Emmanuel. E ele vai dizer assim, ó, que nós precisamos compreender, está no livro Cartas ao Coração, no capítulo 29, e ele vai dizer assim, precisamos, compreender a gloriosa missão feminina no soerguimento da terra. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Aí ele vai começar a dizer assim, o homem é pensamento, a mulher é ideal, o homem é oficina, a mulher é santuário, o homem realiza, a mulher inspira. Vocês perceberam que nessa experiência feminina ela fala muito de sentimento? Na experiência feminina, o conjunto de virtudes que a gente acaba desenvolvendo vai trazer o quê? Ternura, piedade, compaixão. Não é isso que a gente até pensa quando a gente lembra das mãezinhas? Aquela coisa do sentimento, do amor, aquele que abraça, que consola, que ampara. Enquanto o homem traz essa questão do progresso, das realizações, do desenvolvimento da asa do conhecimento, a experiência feminina traz o desenvolvimento da asa do amor, do sentimento. Então é por isso que o Emmanuel vai dizer que a missão feminina tem um papel fundamental no quê? No soerguimento da terra. Por que no soerguimento da terra? Porque nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, além de todo o progresso que a humanidade já vem trazendo, na ciência, no conhecimento, no progresso tecnológico, nós precisamos desenvolver o quê? Sentimento, progresso moral. E aí, na missão feminina, elas, que diz aqui, o Chico, tem um texto do Chico que ele fala, olha, antes do pai pegar no colo, a mãe está ali 9 meses de antecedência, já embalando ali aquele espírito que está reencarnando, Então, o soerguimento da terra vai pedir o quê? Purificação dos sentimentos, aprimoramento das nossas qualidades sentimentais. E a mãe, como a experiência feminina dela já traz por si só esse desenvolvimento dos sentimentos, ela consegue comunicar também aos filhos todo esse amor que ela está desenvolvendo. Por isso o Emmanuel diz, se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Mães, essa tarefa é sagrada. Pais, é sagrada também. Mas a mãe vai vir assim com aquela, a gente chama até de dom, Porque vem com muita ternura, vem com muito amor, com muita doçura. Então a gente chama até de dom. Mas o compromisso, a tarefa, ela é grandiosa, ela é uma missão, ela é sagrada. É por isso que nós rendemos aqui hoje tantas homenagens. Nós estamos no mês de maio, E no mês de maio, a Igreja Católica, o mês de maio é dedicado a Maria. Nós temos o Dia das Mães. Quantas famílias estão reunidas nesse momento? Quantas instituições religiosas fazendo homenagens? Ontem estive no shopping com a minha mãe, todo lugar que a gente entrava tinha fila, todo mundo pensando na mãe, todo mundo pensando em uma lembrancinha para a mãe, Mês de maio.
E vocês sabiam que tem um texto chamado Maio, no livro Novas Mensagens, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. O título do texto, Maio. E aí ele vai falar do mês de maio, olha só. E ele vai dizer para nós, olha que lindo, até anotei alguns pontos aqui do texto. Ele vai dizer assim, que assim como nós estamos aqui comemorando o Dia das Mães, vocês acham que isso daqui não ecoa na espiritualidade? Ecoa na espiritualidade. As mãezinhas que já partiram, os filhos que já retornaram para o plano espiritual, estamos todos entrelaçados pelos laços de amor. Nós comemoramos aqui o Dia das Mães, eles também comemoram lá no plano espiritual. Essas vibrações chegam até eles e as vibrações deles chegam até nós. E aí o Humberto de Campos vai dizer o seguinte, está lá no capítulo 13 do livro Novas Mensagens. As comemorações terrestres, muitas vezes, têm no espaço o seu eco suave e doce. Os mortos frequentemente se reúnem aos vivos, nas suas lágrimas ou nas suas glorificações. Quando as luzes e os perfumes de maio banham os dois hemisférios onde se agita a cristandade, com as suas várias famílias evangélicas, as preces da terra misturam-se com as vibrações do céu, em homenagem à Mãe do Salvador, no trono de sua virtude e de sua glória. Porque nós nos reunimos para falar das mães e a gente sempre fala de Maria. Ah, porque a Maria sustenta nosso coração nas nossas noites difíceis, não é mesmo? E aí essas reuniões, essas preces em louvor das mães, os filhos por suas mães, as mães por seus filhos, tudo isso ecoa do plano espiritual. E as nossas preces se misturam às vibrações que vêm do céu. E olha só o que o Espírito vai dizer para nós. Humberto de Campos vai dizer, o que acontece, será, nesse período, hein? Ele vai dizer assim, Maria, sob o dossel de suas graças divinas, sorri piedosamente para os deserdados do mundo e para os infelizes dos espaços. E aí, olha o que aconteceu. Um anjo, Humberto de Campos estava num recinto no plano espiritual, e um anjo em nome de Maria chegou. O nome do anjo é Gesiel. E ele chegou a pedido de Maria para realizar ali uma tarefa. E aí o Humberto de Campos vai contar para nós que foi o seguinte: foi assim que a voz de Gesiel, anjo mensageiro da sua piedade, nos acordou e disse, hoje, olha o anjo falando com eles lá no plano espiritual, hein? Hoje, o paraíso abre suas portas douradas para receber todas as súplicas vindas da terra longínqua. Das alturas, dos altares terrestres e dos corações, eleva-se uma onda de amor em volutas divinas, e a rosa de Nazaré estende o seu manto divino, constelado de todas as virtudes. Celina, quem não sabe, Celina é a mensageira de Maria. Celina já partiu para as vastidões escuras do planeta das lágrimas, a fim de repartir as bênçãos carinhosas da Mãe de Jesus. Olha só o que diz o anjo para os espíritos ali reunidos, que Maria abriu as portas do céu, e ele fala mais, que o céu estava em flores, e que disse que era para atender todas as súplicas que chegassem da terra. E ele, Gesiel, tinha ido ali e falou, mas Maria não esqueceu de vocês, e eu vim aqui para ouvir as súplicas de vocês. E aí, um a um dos espíritos que estavam naquele recinto foi lá fazer o pedido para o Gesiel, e o Gesiel anotando, porque todos seriam atendidos. E aí, Humberto de Campos, quando chegou a vez dele, ele fala que pensou, que pedirei ao anjo enviado de Maria? E aí ele pede, e a mãe dele ainda estava encarnada, prestes a desencarnar, e ele pede ao anjo que as bênçãos de Maria descessem sobre sua mãezinha ainda encarnada.
Então vejam, nessa época do ano, em que preces se elevam e vibrações do céu descem, as portas do céu se abrem. É claro que a gente sabe, como diz o Chico, as preces de uma mãe, o que ela faz, gente, com as portas do céu? Arrombam, Chico Xavier fala, né? As preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Mas ele traz aqui uma narrativa que esse mês de maio é realmente especial, porque as emanações da terra são cariciosas, as recordações são amorosas, e que Maria atende sim às nossas súplicas. Inclusive, quem se lembra, no capítulo 30 do livro Boa Nova, que traz o desencarne de Maria, um capítulo belíssimo, em que Jesus, quando chega em espírito para Maria, né, aparece para ela e ela fala assim, ela vai se ajoelhar aos pés dele, ele não deixa, ele que se ajoelha aos pés dela, e fala, mãe, vim te buscar, porque meu pai quer que no céu tu sejas a rainha dos anjos. E quando ela vem, os últimos minutos, e ela desencarna, no livro Boa Nova, conta para nós que ela estava rodeada dos anjos. Legiões, multidões, está escrito no livro, de anjos em torno de Maria. Então, a gente faz as preces para Maria, e a Maria, e nossa mãezinha Maria, encaminha o quê? Os anjos para atender a todas as súplicas de um coração de mãe. E aí, meus irmãos, a gente lembrando então esses dias, né, esse coração sublime de Maria, nós podemos perguntar por que Maria, né? Porque ela nos entende profundamente. Maria, será que Maria entende um coração de mãe que sofre? Será que ela entende? Tem a par da narrativa que nós comentamos aqui, do Boa Nova, que é muito conhecido, tem também uma outra narrativa, que está no livro Lázaro Redivivo, é o capítulo 2. Vamos ver se Maria é bem perfil de mãe mesmo? Será que ela entende coração de mãe? Nós sabemos que Maria sofreu muito acompanhando o Calvário de Jesus, né? E aí a gente tem essa narrativa lá no início, no capítulo 30 do livro Boa Nova, mas aqui no livro A Lázaro Redivivo, no capítulo 2, se chama A Escrava do Senhor. Olha o capítulo do livro, o título, A Escrava do Senhor. E aqui vai ter uma narrativa também sobre o que Maria sentia naqueles momentos difíceis. E aí nós vamos ver se Maria compreende ou não compreende coração de mãe. Olha só. Quando Jesus foi preso, foi detido, né? O texto vai dizer assim: quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Olha só, quando foi preso, gente, vocês viram o que aconteceu com os apóstolos, né? Os apóstolos, a grande maioria, no seu desespero, saíram, né? Deixaram o mestre, mas nós sabemos que o apóstolo João ficou ali firme ao pé da cruz. E João, que coração delicado e sensível, preocupava-se com Maria. João foi até a casa de Maria para informar para ela que Jesus tinha sido detido. E aí Maria, naquele momento, ela com o coração transtornado, foi fazer o quê? Orações. O que a gente faz? Primeira coisa, né? Vamos conversar com Deus. E olha só os pensamentos de Maria. Vê se não é bem típico de mãe, gente. Ela falava, não era ele? Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. E aí, ela começa com as perguntas. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? Ela já começa, não, mas meu filho, né? Deus vai tomar uma providência. E ela começa a fazer as orações. E aí, fala que Maria confiou a Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas. Foi conversar com Deus. Mas aí João voltou.
e disse, poucas horas depois chega João e disse, o Messias foi encarcerado. Porque a princípio ele tinha sido levado. Mas ela começou a fazer orações. Passa um pouquinho, diz, ele foi preso. E aí a Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio, em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. É típico ou não é típico de mãe? Implorou e foi fazer oração e foi pedir a Deus, né? Liberta nosso filho, né? E aí, o que ela fez? Ele vai dizer que ela saiu no meio da rua, transtornado, e pensava, o que eu vou fazer? Eu vou falar com as autoridades, mas ninguém vai me ouvir. O que ela resolveu? Resolveu ir lá até onde ele estava preso. Aí o texto vai dizer assim, ó. Ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Queria falar com o filho. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Ela foi falar com os guardas. Foi pedir, ela queria falar com o filho. Que mãe que não é assim, não é mesmo? É espírito evoluído? É evoluído, mas é coração de mãe. É evoluído, mas sofre também. Maria chora com a gente, com as nossas dores. E então ela sai em busca, ela queria consolar o filho. Dizer, filho, tem fé, vai dar certo, eu estou orando, vai dar certo, né? E aí conta, mais tarde João voltou, comunicando-lhe novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes, estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviaram o mestre à consideração de Herodes. Mandou Jesus para Herodes. Agora ela ficou sabendo que ele está lá no Herodes. O que vocês acham que Maria fez? Foi lá para as imediações do palácio de Herodes. Queria intervir, chegou lá, viu o filho com a cana na mão, sendo humilhado, com uma coroa de espinhos. O coração dela ficou muito martirizado. Vejam esse coração de mãe, vendo o filho sofrer. E ela queria então entrar até lá e pedir que não fizessem isso com o filho. Queria tirar a coroa, queria tirar os espinhos que estavam machucando o filho. Mas aí conta-se aqui, Humberto de Campos conta para nós, olha, ela quis aproximar-se. E ela não estava sozinha não, tinha um coração generoso ali junto com ela. Maria de Magdala estava acompanhando Maria nesses momentos. Ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e em silêncio lhe pedia confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Ela queria ir lá, mas Jesus olhou e falou, não, fique em oração, confie no Pai. E ela permaneceu no seu lugar e foi acompanhando Jesus em toda aquela trajetória de sofrimento. Aí, olha só, que é mãe, não desiste nunca e fica firme na esperança até o último minuto. Quando levaram ele de volta para Pilatos, e Pilatos não queria, né, condenar Jesus, resolveu então deixar o povo escolher. Nessa hora Maria falou, agora vi um lampejo de esperança. Por quê? Porque ela sabia que o Barrabás era conhecido. E Jesus tinha curado muitas pessoas, tinha consolado muitas pessoas. Ela pensou, agora meu filho vai ser libertado, o povo vai escolher meu filho. Mas infelizmente o povo escolheu Barrabás. E Maria ficou muito triste. Olha, aqui fala, quando pôs para escolher, o coração materno asilou esperanças mais fortes. Mas aí, o povo escolheu Barrabás, né? E aí, olha só, a multidão, porém, manifestou-se pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? É sofrido, mostra para nós que o coração de mãe sofre, mesmo espírito evoluído. Mãe sempre vai sofrer vendo seu filho em sofrimento, mas ela não perde a esperança.
em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio, mas os soldados não deixaram. E aí Maria ainda teve um pensamento aqui nesse momento. Ela lembrou de Abraão. Vocês se lembram de Abraão? Que foi atender a voz de Deus, né, como consta, né, pedindo o sacrifício do filho. E quando ele chega para sacrificar o filho, no último minuto a voz diz: Abraão, não é necessário, você já provou a sua fé. Então ela pensou, nesse momento ela lembrou de Abraão e falou: não, talvez no último minuto vai acontecer alguma coisa e vai dizer: não, já provou a sua fé e eu vou embora levando meu filho para casa. Como se ter esperança de mãe. Mas aí o que aconteceu? Quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo. Antes do Natal divino, em retrospecto maravilhoso, escutou a saudação celeste, misteriosa força assenhorava-se-lhe do Espírito. Sim, Jesus era seu filho, mas ele tinha acabado de dar ali na cruz o seu último suspiro. Não houve uma intervenção que permitiu que ela pegasse o filhinho e levasse de volta para casa. Mas ela compreendeu naquele momento que Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era mensageiro de Deus. Todo-Poderoso estendera-lhe os rogos, não segundo os anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. O que a gente aprende com Maria? Que às vezes o nosso coração sofre, e a gente roga a intervenção divina, a gente suplica, implora, chora muito, mas Deus atende às nossas rogativas, mas não segundo a nossa vontade, segundo a vontade do céu e a necessidade do Espírito. E foi por isso que Maria, nesse momento, recordou o que ela tinha dito para o anjo, quando veio anunciar o nascimento de Jesus. Vocês se lembram o que Maria disse para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Vocês acham mesmo que a maternidade não é assim? Quem se lembra do livro Missionários da Luz? Os espíritos não vêm conversar e perguntar: aceito o encargo? Aceita? E a mãe diz: claro, espírito bem amado, recebê-lo-ei como meu filho, não é? Mas olha, a flor tem espinhos. Mas aí a gente lembra o que? De Maria. E o que diz Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Todos nós também dizemos, quando assumimos a responsabilidade de acolher um espírito sobre os nossos cuidados: eis aqui a serva do Senhor, seja feito conforme a sua vontade. E nessa hora, Maria lembrou-se disso e renovou perante a cruz, naquele momento, os seus votos a Deus. E diz: é meu filho, mas Senhor, cumpra-se conforme a sua vontade. E é por isso que nós rogamos e recebemos o amparo, o consolo, a sustentação do coração, mas nem sempre as nossas preces serão atendidas como nós gostaríamos, porque toda mãe, eu penso que se pudesse, não deixaria o filho sofrer nada, nem um machucadozinho, mas cada um tem as suas necessidades evolutivas, né? E aí eu me recordo, em um outro livro, uma situação que aconteceu, eu não sei se é loucura ou obsessão, aí me ajudem, porque tem muitos anos, mas tem uma situação de pais, eram espíritas, devotadíssimos à causa espírita, e a filhinha deles ficou doente, acho que mais ou menos aos 6 anos de idade, e eles perceberam, os médicos desenganaram, disseram: olha, não tem mais o que ser feito. Então ela estava prestes ao desencarne, e aí esse pai orou tanta Maria, mas tanta Maria, pedindo que por favor não levasse a filha. E disse: como eu trabalho na doutrina espírita há tantos anos, somos dedicados, trabalhamos nas sessões mediúnicas, acolhemos a tantos, como eu vou viver sem a minha filhinha? E implorou. E em dado momento, ele que era médium, desce a mensageira de Maria, Celina, o espírito de Celina, e diz para ele assim:
Ele implorou tanto que ele diz: Maria te concede a rogativa, mas, doravante, a partir de agora, a filha estará sobre sua responsabilidade. E avisamos que os desafetos do passado, de outras encarnações, que geraram um drama emocional, já estão reencarnados, e que se ela permanecer, ela vai se encontrar com eles. Mas não assumimos a responsabilidade. Agora a responsabilidade é sua, mas te concederá o pedido. A filha permanecerá. Aí passa o livro, e um dado momento, Bezerra de Menezes está na história. Bezerra de Menezes chega lá num lugar onde ele foi acolher uns pais em desespero. A filha tinha se suicidado, numa idade mais adulta. Quando encontrou os desafetos do passado, ela não resistiu e sucumbiu. E ele tinha dito: ela vai crescer num lar espírita, nós cuidaremos para que ela tenha força, que ela consiga suportar tudo, porque o pai não se sentia capaz de levar adiante a sua encarnação sem aquela filhinha. Mas quando chegou na idade adulta, o que aconteceu? E agora ele estava desesperado, porque a filha havia se suicidado. Se ela tivesse retornado para o plano espiritual no momento oportuno, esse débito não estaria registrado ali no seu processo evolutivo, naquele momento. A espiritualidade sabe melhor do que nós o que é melhor para cada um. Compete-nos confiar na providência divina. Então, meus irmãos, o que a gente quer deixar aqui é que nós possamos inspirar nesse sagrado ministério da maternidade e da experiência feminina, possamos nos inspirar no coração de Maria, confiar na providência divina e dizer a cada momento difícil: eis aqui a serva do Senhor, seja feita conforme a tua vontade. E só para encerrar também com poesia, vamos encerrar com poesia, uma poesia para Maria. Deixa eu abrir aqui. É uma poesia do espírito Amaral Ornelas. E ela diz assim, psicografia do Chico: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Parabéns a todas as mães. Nossos agradecimentos a Marisa Borges, está sempre com a gente, né? Muito obrigado, Marisa. A gente continua então a homenagem às mães e agora com mais uma canção executada pelo Esdras. São duas canções muito conhecidas. Se uma já é bom, duas então. Emendadinhas curtinhas, mas emendadinhas e muito conhecidas. Você sabe
Essas crianças que vocês viram entrando aqui sem o anúncio são as crianças da evangelização que entregaram às mães os presentes que elas mesmas prepararam. Aliás, eu quero lembrar a todos vocês, a nossa casa tem a evangelização aqui, todas as segundas-feiras na reunião pública, e sexta-feira a gente tem o estudo do livro dos Espíritos e o estudo da obra no nosso lar, e também tem a evangelização para as crianças, e este é um momento extremamente importante, o mais importante da casa espírita, que é a evangelização. É ali que principia tudo, é ali que começa tudo. Quando a criança começa no caminho do bem, ela vai seguir no caminho do bem. Então, todos estão convidados a trazer as suas crianças, as crianças dos vizinhos, dos parentes, dos sobrinhos, né? Para que a gente tenha as nossas evangelizadoras aqui, esperando para receber todas vocês. Nós já estamos encaminhando para a parte final da nossa reunião. Lembrar de mães que foram importantes nesse centro, né? Dona Maria Clara, a esposa do Sr. José dos Reis, Dona Maria Joaquina, a esposa do Sr. José Emílio. Eram 3 Zés quando o centro foi fundado. O outro era o José Marques, que a gente não sabe o que virou José Marques, porque a história desse centro é assim. O Sr. José dos Reis saiu de Araguari, em Minas Gerais, ele era baiano, para vir para Goiás, para prestar concurso na guarda municipal. Ele já tinha experiência e não era espírita. Pelo caminho em Pires do Rio, ele travou, saiu do trem e foi para o hospital. O médico examinou e falou: ó, eu sinto muito, mas o senhor não tem nada não. Ele falou: mas como que eu não tenho nada não? Como é que eu vou ficar de pé? Eu preciso ir para Goiânia e não estou de pé, estou aqui comigo, não dá para fazer nada não. Tinha uns parentes dele da cidade que conhecia uma espírita. Falou com ele: ó, tem uma espírita, se o senhor quiser tomar um passe, eu falei: eu quero tomar qualquer coisa que você me ministrar aqui, eu tomo, porque eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir para Goiânia. E a espírita veio e fez o passe nele, e incorporada disse aí:
Aguilar vai para Goiânia com uma missão. Eurípides de Barcelona está tratando do senhor, e o senhor vai chegar lá e vai cumprir uma missão de fundar a casa espírita e vai ter a casa espírita sob a sua direção. E ele veio, chegou aqui, prestou concurso na Guarda Municipal, virou o chefe da Guarda Municipal, se casou, teve uma filha, Sebastiana, e está todo bonito na fita. Uma noite ele acordou e sentou na cama. A esposa dele, a dona Maria, se assustou e falou: o que foi, José? Ele falou: olha, o espírito de Eurípides veio falar para mim que eu tenho que fundar o centro. Eu acabei de comprar a casa, não fiz a nossa casa ainda, vou fazer o barracão no fundo. Vamos fundar o centro lá no fundo da nossa casa, no barracão que eu estou fazendo para alugar. Fundou o centro espírita de Porçanufo, aqui onde mora hoje o nosso irmão Paulo, no fundo da casa do nosso irmão Paulo, tem um barracão lá ainda hoje. E começou, e aí foram aproximando pessoas espíritas da casa, né? Saiu tinha passado por Palmelo, depois por Caturaí. A mãe do seu irmão Batista Basílio, ele tinha então 12 anos, seu irmãozinho, Dona Hilda e o padrasto dele, e vieram morar aqui ao lado. Era espírita, não sabia que isso aqui ia virar centro. O professor Alfredo Pupac, o senhor Gervásio Branquinho, o senhor José Emílio e outros médicos começaram a frequentar o centro lá. Eis que Zé dos Reis acorda de madrugada: Maria, o espírito está falando aqui que eu não tenho escolha, não, eu tenho que fazer casa, tenho que fazer o centro, eu tenho que acabar a nossa casa, como é que eu vou fazer o centro? Eu não tenho dinheiro para isso, eu sou guarda municipal. Esse espírito também tem umas coisas. No outro dia, novamente o espírito veio e falou para ele: você tem a escolha de seguir a sua missão e fazer o centro, e tem a escolha de fazer o centro. Aí ele pela manhã levantou e veio para a porta da casa. Isso aqui era todo um descampado. Olhou essa área que estava destinada até a rua, então era Catalão, hoje Senador Jaime, para uma praça. Foi na prefeitura e pleiteou a compra dessa área. E explicou por que a prefeitura vendeu a área para ele, consignada para receber o salário dele da guarda, e ele comprou essa área onde é o centro. Comprou. Ficou bom. A área já tem. O espírito falou para eu me virar, a área está aí. Agora só falta o resto. Apareceu conversou com o Zé Emílio, vamos fazer, Zé, se é para fazer. Apareceu esse José Marques, era um grande empresário de Campinas, veio na reunião pública sem ser convidado no fundo da casa dele e falou para ele: por que o senhor não funda o centro? Ele falou: não fala desse assunto comigo, não, esse assunto está complicado demais. Eu falo: complicado como? Não, essa área aqui de frente eu comprei para fundar o centro, de jeito que eu vou fundar o centro, eu não tenho dinheiro para levantar um centro. Eu falei: não, faz lá a melhor construtora, a melhor construção, a melhor edificação que você puder. Olha a largura dessas paredes desse centro, põe a melhor cobertura, a melhor telha, o melhor piso, faça o centro, eu vou pagar. Eu falei: como é que é? Eu vou pagar. Eu vou pagar o quê? Tudo. Eu vou assim, dá para fundar o centro. Eu já comprei a área e imediatamente começou a construção do centro, com o Zé Marques pagando tudo. Seu Joãozinho, que é o nosso patrão aqui, seu Joãozinho tem o que, 84 anos hoje? Por aí, né? 83, 4. Foi presidente muitos anos, está conosco até hoje, felizmente. Seu Joãozinho foi servente de pedreiro aqui no centro. Tinha os voluntários e o material o Zé Marques ia comprando. E fundou o centro, o Zé dos Reis fundou o centro. E assumiu a presidência do centro e foi presidente do centro até 1970, quando ele, com 80 anos, caiu doente, chamou o seu irmãozinho e disse: olha, estou te entregando o centro. Até chegar um novo presidente, você é o presidente. Em 75 chegou o nosso querido Xande,
que ficou até 79, não, 80, 90. Quanto que ele passou para você, Ivone? 2003, né? Aí ele já lutou com câncer, né, Marco? E passou para a Ivone e hoje é o Marco e os seus 06, então, enfim, fundou o centro. Os 3 Zés, o Zé dos Reis, o Zé Emílio e o Zé Marcos. E o Zé Marcos, depois que o centro foi fundado, sumiu. Ninguém mais sabe onde o Zé Marcos andou. O Dorival fez um levantamento dos fundadores do centro, através das atas, perguntou para mim onde estava o Zé Marcos. Eu falei, eu vou dar uma pesquisada, vou achar o Zé Marcos. Nada do Zé Marcos, não acho o Zé Marcos. Zé Marcos é um plano espiritual, a quem a gente agradece. E assim foi fundado esse centro, desse jeito, com a ordem que Eurípides Porçanuvo era para ser aqui, ter essas características, e aqui a gente continua, né? Quando a gente vê esses meninos correndo para lá e leva presente para a mãe, leva presente para o pai, vai ter muito tempo ainda de centro, felizmente, porque essas paredes não vão cair tão cedo. Aí eu vi proposta para a compra do centro, quando o supermercado antigo veio para cá, a proposta era fabulosa, né? Espetacular. Seu Xande não quis nem ouvir. A proposta falou que o centro seria aqui, ponto final, e o centro vai continuar aqui, o centro continua aqui, do jeito que ele foi fundado para funcionar aqui, né? Aqui tem muitas pessoas que basicamente nasceram aqui. Então há essas mães que estão no plano espiritual, que participaram aqui, Dona Hilda, Dona Maria, Dona Ana, Dona Maria Joaquina, Dona Maria das Graças, tem outras Marias, o que tinha de Maria nesse centro era uma grandiosidade. Dona Dita, médiuns, Dona Dita. Então, nós, a essas mães todas, algumas já no plano espiritual, a maioria, Dona Cândida, né? Então a gente agradece a essas mães, agradecer a minha mãe, né? Minha mãe, a mãe da Marinha, a mãe da Marta, a Dona Ana, que foi médium aqui também, era pioneira. Da Dona Ana tem aqui a Marta, a Marinha, a Sabrina, a Meire, a Nayana, a Williane, eu, a Ayane, o Ícaro, a Gabriela, o Rafael, a Kênia. Isso só da minha mãe, porque minha mãe levou muito a sério o negócio de crescer e multiplicar. Então ela teve 11 filhos. E aí foi, né? E esse pessoal foi ficando aqui dentro, felizmente, graças a Deus, ficando aqui dentro. Lembrar também da minha esposa, que é a mãe da Sabrina, né? Que já está no plano espiritual desde 2019, a graça. E agradecer a Deus pela presença das mães na nossa casa espírita, e a gente lembra daquelas que lutam para ser mãe e às vezes não tem o privilégio de ser mãe nessa encarnação. Tem tanta gente precisando de filho, que até parece que tem mais filho precisando de mãe do que mãe precisando de filho, e não custa nada ter, né? Essa proximidade com as mães. O Edras vai executar mais uma atenção para a gente, mas a história da fundação do centro é desse jeito, e o centro não mudou muita coisa não, ele tem essas características. Eu sempre brinco com a minha irmã, o centro pobre, não tem jeito de ter dinheiro na conta desse centro. Quando vai reformar o centro, que Deus nos ajuda, tem que cuidar o centro, tem que comprar isso para o centro. Nunca teve dinheiro no centro. E assim vai e vai levando, e graças a Deus, né, ele cumpre todas as suas funções como casa espírita. Nós temos as nossas obras assistenciais no bairro da Vitória, todos os sábados, e a gente convida todos vocês, quem não conhece, lá, a casa espírita cuida de 130 famílias, Marcos. 130 famílias, são famílias que sofrem muito, né? Com muita droga, com muita bebida, com muita pobreza. O consolo é eles que encontram de sábado conosco dentro da casa espírita
quem quiser conhecer, trabalhar, o que não falta lá é serviço, mas como tem serviço. Então quem quiser trabalhar lá no bairro da Vitória será muito bem-vindo também. Edras, por favor, meu irmão. Eu te escolhi outra música. Mas não teve agora. Por conta da condução. Cubra-me com teu manto de amor. Guarda-me na paz deste olhar. Cura minhas feridas e a dor que me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficarão mágoas em mim, vai cuidando meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu provar meu corpo na dor e alivia o peso da cruz, me recebe minha mãe junto a Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, Nós vamos então agora convidar o Marco, presidente da nossa Casa Espírita, Marco Moura, para encerrar essa reunião com uma oração. Tenham todos feliz Dia das Mães e lembrem-se das suas orações de orar por aquelas mães que choram hoje por luto do filho que perdeu recente, e daquele filho que sente a dor da mãe ausente. Bom dia, meus irmãos. A minha mãezinha não está aqui hoje presencialmente, ela já está bem velhinha, né? Ela está com 87 anos e falou que queria ficar quietinha lá no sofá dela, né? Que era para me levar um presentinho para ela. Mas eu agradeço a ela e ao meu pai por ter me trazido para essa casa. E essa casa representa todos os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de amor, de auxílio e de perdão, representado no lema da caridade. Eu quero agradecer. Fiquei muito emocionado com o São Luís, né? Com a Juliana, com a nossa palestrante, todos que ajudaram nessa nossa reunião. E a gente nota que aqui, nessa reunião, espargiu o amor que é tão típico das mães, né? Vamos agradecer, abaixar as nossas cabeças e agradecer a Jesus, a espiritualidade maior. Pai querido, Pai amado, nesse instante, nós gostaríamos de te agradecer, Senhor, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui nesta casa de oração, essa casa que atende a todos
com amor, com dedicação. Que a espiritualidade maior que sempre tem nos assistido possa continuar assistindo a todos nós, e especialmente a nossas queridas mãezinhas, que sempre nos dedicam amor, nos dedicam carinho, nos dedicam todo o esforço da sua vida na sua missão redentora. Muito obrigado, Pai, por estarmos presentes nesta casa de oração, por estarmos nas fileiras dessa doutrina de amor que tanto tem feito pelas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo, e em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga que sempre tem nos assistido, nós damos por encerrada a nossa reunião nesta manhã tão linda